Está correto? Alguém que foi traído, injustiçado, e até aí está correto? Mas o quadro que pintam no mundo contemporâneo é de um coitado que foi pego de surpresa, de alguém que foi vítima das circunstâncias, de alguém que foi vítima dos religiosos da sua época, do sistema político da sua época, uma grande vítima. E nós muitas vezes colocamos essa visão dentro do nosso coração, e quando celebramos a Páscoa num domingo como esse, nós temos ainda aquela visão: coitadinho do meu Senhor, pegaram de surpresa o meu Jesus, mataram, coitadinho. E o texto que acabamos de ler nos dá conta de que Jesus não era, e Ele não é, nenhum coitado. Se você serve ao Senhor Jesus, se você entregou a vida para Ele, você precisa ter no seu coração a certeza de que aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não é um coitado, Ele não é uma vítima das circunstâncias, Ele não é uma vítima do sistema político nem dos religiosos. Ele se entregou. Ele disse no texto: a minha vida ninguém tira de mim, eu entrego. Eu entrego para poder pegar de volta. Eu tenho o poder de entregar e tenho o poder de tomar de volta. Na sexta-feira, Ele entrega a sua vida como sacrifício perfeito, que trouxe à humanidade a liberdade. Por isso eu perguntei: quem é livre aqui? Porque o sacrifício de Jesus nos faz livres. Livres do poder do pecado, livres do inferno, livres da condenação eterna. Você é livre. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. A Páscoa ela é comemorada desde o Antigo Testamento. Quando o povo de Israel sai do Egito, e tudo no Antigo Testamento, irmãos, ele precisa apontar para o Novo Testamento, ele precisa apontar para Jesus, para a obra redentora de Jesus. E a história de Israel no Egito, ela aponta para Jesus, porque Israel estava preso na terra do Egito, sob o domínio de um faraó, de um rei perverso, que escravizava o povo de Deus. Assim como o pecado escraviza a humanidade até os dias de hoje. Então vem Moisés, por ordem de Deus, enviado pelo Senhor, e dá ordem a Faraó: olha, deixa o povo de Deus ir. E Faraó endureceu o seu coração, e toda a igreja já conhece a história, e vieram as pragas, até que a última praga veio, que foi a morte dos primogênitos. E uma ordem foi dada por Deus: você é povo meu, é meu povo. Então você mata um cordeiro, pega o sangue desse cordeiro, pinta o umbral das suas portas com esse sangue, porque a morte vai passar, a condenação vai passar pela terra do Egito. Mas quando ela passar e ela enxergar uma marca de sangue na porta de alguém, ela vai passar por cima. Aleluia, Deus. E isso aponta para Jesus. Hoje nós não precisamos mais pintar os umbrais das nossas portas com o sangue de nenhum animal, porque Jesus já entregou o seu sangue na cruz do Calvário. E para nós basta que o sangue dele esteja manchando, esteja pintando as portas do nosso coração e da nossa alma. E quando a condenação vier sobre nós, ela vai chegar e passar. Ela vai pular. Ela
ela não vai nos pegar, não vai nos alcançar. Por isso, nós não celebramos a Páscoa como os judeus celebram, porque Cristo é a nossa Páscoa, porque Ele desejava criar entre o homem e Deus um relacionamento próximo, um relacionamento chegado, algo que foi quebrado no jardim do Éden com a entrada do pecado no mundo. Jesus, por ordem de Deus, vai. Jesus diz: eu vou, eu morro por eles. Ele entregou a própria vida para que fosse reestabelecido uma comunhão, uma proximidade, um relacionamento entre o homem e Deus. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que quando o sangue de Jesus tocou o chão, lá no Santo dos Santos, no templo, onde estava a presença de Deus, um lugar santíssimo, lá tinha um véu que era chamado de véu, mas na verdade era uma cortina grossa, pesadíssima, alta. Ninguém podia passar daquela cortina para dentro, ninguém podia entrar, ninguém podia ter acesso à presença de Deus por causa do pecado. Mas quando o sangue de Jesus cai na terra, a Bíblia diz que aquela cortina se rasga, de alto a baixo aquela cortina se rasga. Isso tem um motivo, irmão. Se ela fosse rasgada de baixo para cima, então é porque a iniciativa era nossa, a iniciativa de salvação teria sido minha. Mas ela foi rasgada de alto a baixo, porque a iniciativa veio do alto, a iniciativa veio de Deus. Ele amou você de tal maneira que entregou o próprio Filho, o único que tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje nós estamos celebrando o relacionamento restaurado entre o homem e Deus. No passado, as pessoas cultuavam as suas divindades, as suas falsas divindades, com uma impressão de que aquela divindade estava muito distante, que era muito longe. Então Deus envia Jesus para fazer essa obra e aproximar e dizer: olha, eu não sou um Deus distante como os outros, eu quero estar perto, eu quero andar com você, eu quero estar no teu coração. Eu não quero só ser temido, venerado como os outros lá fora. Não, eu quero te acompanhar por onde você for. Eu quero falar no teu ouvido, eu quero falar no teu coração. Eu quero ter momentos a sós com você. No momento em que você for orar, eu quero relacionamento. Só que o tempo foi passando, os anos foram passando, e esse relacionamento começa a ficar um pouco estranho de novo. Porque antes as pessoas que tinham medo de tudo, porque achavam que o Deus era um carrasco, um vingador do futuro que ia matar todo mundo, e agora não. Agora é o povo que acredita que tudo pode, que tudo é possível, que dá para se fazer tudo, que Deus é amor mesmo, então Ele assina embaixo de tudo que eu fizer. O comportamento da humanidade tem mudado, e no século 21 nós temos visto pessoas que se dizem crentes, pessoas que dizem ter confessado Jesus, acreditando que podem viver a vida do jeito que elas quiserem, viver a vida conforme a sua natureza manda. E libera
libera geral, tudo pode. O que eles não percebem é que ao fazerem isso, o relacionamento que foi conquistado com tanto sacrifício na cruz do Calvário está sendo desprezado. Porque Deus é um Deus de princípios, e Ele estabelece princípios para o seu relacionamento com o seu povo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa noite, sobre princípios de um relacionamento. E quando nós pensamos em princípios de um relacionamento, eu me lembro de um texto muito conhecido, nós vamos lê-lo agora. Diz a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é princípio, são princípios para um relacionamento com Deus. Nessa ocasião em que Deus fala isso a Salomão, Salomão estava dedicando ali o templo ao Senhor. O templo foi construído, mas Salomão tinha o entendimento de que os trabalhos não poderiam começar naquele lugar sem que aquele local fosse devidamente dedicado ao Deus que se faria culto naquele lugar. E quando ele faz o processo de dedicação ao Senhor daquele lugar, aquele lugar de culto, aquele lugar que seria chamado casa do Senhor, o Senhor aparece para ele, aparece para Salomão e diz, fala sobre relacionamento, e ele se coloca ali como pai, e o pai ali está estabelecendo princípios para um relacionamento com ele, um relacionamento saudável. Hoje a humanidade acredita que pode se relacionar com o pai de qualquer maneira. As pessoas hoje não podem ser contrariadas, elas não podem ser colocadas diante dos seus próprios erros, porque tudo parece que é um abuso. Você não pode falar isso com os irmãos, não pode. Meu querido, quem fala é a palavra do Senhor. Ah, mas você não pode julgar. Eu julgo, quem julga é a palavra do Senhor. E aqui está sendo colocado para Salomão. Se você ler os versículos anteriores, Deus vai falar: olha, vai ter momentos em que vocês vão pisar na bola comigo, e se pisarem na bola comigo, vou botar vocês no cantinho do pensamento, vou colocar vocês no cantinho do castigo, para vocês pensarem no que estão querendo determinar para o pai o que deve ser feito. Os filhos hoje em dia estão determinando muito. Vai acontecer porque eu determinei, eu determino. Aleluia. Misericórdia de Jesus. Quem é você na relação entre você e Deus? Se humilhar é saber que você é filho, e que se Ele falar, eu te dou, é porque Ele vai te dar. Se Ele falar, eu não te dou, é porque Ele não vai te dar. Se Ele falar, espera um pouquinho mais, é porque você vai ter que esperar. E engole o choro. E não faz birra, que senão vai para o cantinho do pensamento. Se humilhar é entender que nem toda oração vai ser respondida do jeito que eu quero. Se humilhar é reconhecer que os meus planos são menores do que os planos daquele que me adotou, que me deu um nome, que me deu seu sangue. Se você quer ter um relacionamento saudável com o Pai, você precisa se humilhar mais na presença do Senhor.
Mas ele não para por aí, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Eu nunca vi alguém dizer que ama outro alguém e não gostar de conversar com esse alguém. Isso não existe. Se eu amo alguém, eu tenho que gostar de conversar com esse alguém. Se eu amo a minha esposa, eu tenho que gostar de conversar com ela. Se eu amo os meus pais, eu tenho que gostar de conversar com eles. Mas é bom conversar com quem a gente ama. E Deus está sugerindo isso no princípio de relacionamento com Ele. Porque orar é a única forma que nós temos de conversar com o nosso Deus. E toda a nossa oração, os dias são tão corridos, que toda a nossa oração ela é feita de maneira rápida. Você já percebeu? Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu acordo e vou orar. Eu sou igual o Daniel, eu oro 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Aí você vai ver o cabra orando. Ele acorda de manhã, ele dobra o joelho, mas muito rápido, porque senão ele se atrasa para o trabalho. Tem que falar rapidinho, senão se atrasa. Aí, hora do almoço, hora de falar com Deus, tem que ser muito rápido, porque eu estou com fome. Mas quando eu volto para casa, eu vou falar com Deus de novo. É quando eu estou caindo de sono, tem que ser rápido, senão eu durmo. Separa um momento do teu dia para ter uma conversa de verdade com teu pai. Uma conversa de verdade. Porque não dá para se aproximar e dizer que ama o teu pai se você não gosta de conversar com ele, se não gosta de passar tempo falando com ele. E quando eu falo de conversar com o pai, eu estou falando de fazer exatamente como a Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, começa a falar com ele, falar como um pai. Explica para ele todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus medos, todos os seus pecados, tudo que te afasta dele. Reconhece isso na presença dele. Ele é pai, ele está esperando, ele sabe de tudo que você vai falar, mas ele está esperando você chegar perto, ele está esperando você se relacionar com ele, ele está esperando você ser íntimo. E não tem como ter intimidade sem conversa. Não dá para a gente chegar para Deus como se fosse apenas um resolvedor de problemas. Eu tenho que ter intimidade com Ele, Ele é meu Pai. Eu tenho que orar, não tem outra saída. Pastor Benedito sempre nos ensinou, ele sempre disse: oração é chave do quê? Oração é chave da vitória. Quer vitória? Tem uma chave, tem uma porta lá, essa porta tem uma chave, ela está trancada. A chave está na mão de Deus. Como que você vai pedir? É orando. Não tem outro jeito. Quer ter relacionamento íntimo com teu pai? Vai ter que orar. Pastor Joel sempre diz: muita oração, pouca oração. É isso. Quer poder do alto? Só tem um jeito. Não tem pirim-pim-pim, tem mágica. É falar com Deus, é falar com o Pai, é se aproximar dele em oração. Não tem outro jeito.